Que alegria, que alegria, que alegria. Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria. Vamos adentrar um tempo novo da parte do Senhor. Shalom, shalom, shalom. Quanta gente linda. Vamos orar, povo. Pai, nós queremos te agradecer. Queremos te agradecer porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Porque o Senhor governa sobre o tempo, o Senhor governa sobre todas as circunstâncias. E nós recebemos com alegria, com esperança e com gratidão o teu novo tempo. Te pedimos, Pai, estabelece o teu novo tempo sobre as nossas casas, sobre a nossa vida, sobre o nosso espírito, sobre a nossa consciência, Pai. Nós nos abrimos, Pai. Nós nos abrimos em Shemá. Nós nos abrimos, Senhor, para te ouvir, para ouvir as tuas trombetas, para ouvir o anúncio do teu novo tempo, da tua nova medida, da tua nova porção, da tua justiça. Louvado seja o teu santo nome, que cada uma das nossas casas agora, Senhor, se torne um altar de adoração ao teu santo nome. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, dissipa a opressão, dissipa o medo, Senhor, dissipa o peso, essa atmosfera maligna de ameaça que Satanás tem tentado colocar sobre o teu povo, sobre a nossa nação, Pai. Nós rejeitamos isso em nome de Jesus e levantamos um altar de adoração a ti, Senhor. Te louvamos, te bendizemos e te pedimos, ministra a cada um de nós essa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos, queridas? Muito bem. Vou trazer uma breve explicação aqui, porque eu sei que tem muita gente chegando na igreja e fala, mas que negócio é esse aí desse Rosh não sei o que aí, Rosh Hashanah, esse Shaná não sei o que eles ficam falando. Então, vamos lá, vou dar uma explicadinha, tá, para vocês. Rosh Hashanah quer dizer cabeça do ano. Então, nós estamos começando um novo tempo no calendário hebraico, que é o calendário bíblico, tá? E no que isso nos afeta, o que isso tem a ver conosco. Então, vamos lá. Primeiro que nós temos dois calendários na Bíblia. Um primeiro calendário, que é conhecido como um calendário espiritual, que inicia as nossas travessias espirituais, que está no livro de Êxodo, e que indica que em Nissan o Senhor começa um novo tempo, ou seja, Deus começa um novo tempo, sempre nos convidando a uma travessia, onde Ele nos tira mais um pouco do mundo. E essa é uma travessia espiritual. Muda o calendário nessa travessia? Não. Começa o quê? Começa um novo ciclo de travessias e um novo ciclo de festas, de semeadura, um novo ciclo de festas agrícolas. Esse tempo no nosso calendário gregoriano diz respeito a mais ou menos março e abril. Agora, o calendário, em termos de contar o tempo aqui fora, ele muda por volta de setembro e outubro, nesse paralelo, tá? Ele muda no mês de Tisrei. O calendário espiritual muda no mês de Nissan, esses nomes que aparecem na Bíblia, tá? E o calendário conhecido como calendário civil, mas para que você entenda, o calendário que rege a manifestação das coisas, o calendário que rege a intervenção do mundo nas coisas aqui fora, ele começa em Tisrei. Deixa eu falar, se você quiser ficar ali, Elisa, e daí vir aqui quando você quiser também, ok. Feliz Ano Novo, gente. Então, o que é esse calendário civil? Ele é a contagem dos anos feita a partir do momento da criação. Alguns aqui consideram a criação como um todo, então, a criação do universo, e alguns consideram a criação do ser humano, porque alguns consideram que o relato de Gênesis diz que um ano corresponde a 1000 anos. Então,
para ficar mais próximo àquilo que nós conhecemos como uma teoria evolucionista, né, de que as águas foram criadas e os peixes e os animais, e cada dia da criação corresponderia aí a 1000 anos. Então, são duas vertentes. Qual está certa? Não faço a menor ideia, acho que isso não nos diz respeito, não é mesmo? Mas a ideia é que, biblicamente, a gente está contando desde a criação do ser humano como nós conhecemos. Então, esse ano, né, que a gente comemora aqui, esse calendário civil, ele está na contagem 5.786 hoje. Então, teoricamente, 5.000 anos, 786 anos que o ser humano foi criado, que o relato de Adão e Eva se estabeleceu, tá? E aí, a partir daí, no que isso nos afeta? Aqui, nesse calendário, é que Deus está contando os tempos das promessas dentro dessa dimensão finita. Por quê? Porque em Cristo, gente, quando a Bíblia diz, em Cristo se cumpriram todas as coisas, em Cristo está a plenitude do tempo, isso quer dizer o quê? Que na dimensão espiritual, lá no terceiro céu, lá em Cristo, lá não tem Rosh Hashanah, lá não tem festa de tabernáculos, lá não tem Shabá, lá não tem nada disso. Por quê? Porque lá é a plenitude dos tempos. É importante que vocês entendam isso, inclusive para compreender o questionamento de muitas pessoas que falam que Shabá, isso daí não tem mais nada a ver, a partir do momento que Jesus ressuscitou, você pode ter acesso ao Pai a qualquer momento, você não precisa de um momento especial. Tudo isso é verdade, tudo isso é 100% verdade. A mesma coisa, algumas pessoas dizem, não, esse negócio de festa eram só a sombra das coisas vindouras, agora Jesus Cristo já morreu na cruz, já ressuscitou, não existe mais necessidade de celebrar as festas. Qual que é o entendimento aqui que eu estou tentando trazer para você? São tempos distintos. Uma coisa é lá, quando você está em Cristo, só no Espírito, seu Espírito dentro do Espírito de Cristo. Lá tem Rosh Hashanah? Não. Lá tem algo para acontecer ainda? Não. Lá não tem nada disso. Agora, tem o quê? Tem aqui nessa sua identidade humana, nessa dimensão da materialização das coisas, é neste lugar que é ano novo, ok? É neste lugar que muda o tempo de Deus, e aí a gente vai tentar compreender que tempo é esse. Por quê? Porque na Bíblia, números são letras. No alfabeto hebraico, números são letras. Então, quando Deus escreve um novo número, ele também escreve uma nova frase, ele também escreve uma nova promessa, ele também escreve uma nova sentença para o mundo das coisas manifestas. Esse é o ponto. E é para isso que a gente vai olhar, tá? Então, a partir daí, a gente vai olhar para o que está escrito profeticamente quando a gente lê 5.786. E o que a gente consegue assimilar disso? Agora, ponto importante, isso é uma previsão? Não. Isso é uma profecia? De certa forma. Por quê? Quem é que pode dizer o que exatamente Deus vai fazer? Deus vai fazer exatamente a mesma coisa para todos os povos, para todos os países, para todas as congregações? Não. É uma fantasia a gente dizer, esse é o ano da colheita. É uma fantasia a gente estabelecer as coisas dessa maneira. Apesar de que muitas pessoas fazem isso e muitas vezes a gente, como igreja, recebe mesmo uma palavra de direção dizendo, olha, esse é um ano onde Deus nos deu essa palavra. E aí a gente vive aquela palavra e aquela palavra se cumpre. Mas foi uma palavra profética específica para um determinado tempo.
Então, a gente tem que tomar um pouquinho só de cuidado, tá? Para não ser místico demais, né? E falar, então, e usar meio que de uma numerologia para tentar dizer o que Deus vai fazer. Por quê? Porque os tempos que estão à frente, com relação àquilo que a gente vai viver de Deus, são sempre tempos novos para nós. Nós não temos referência nenhuma. Não tem como a gente supor o que Deus vai fazer, tá? Então, a gente tenta se alinhar a isso. Então, a partir daí, existe essa leitura de números como se fossem letras. No hebraico, recebe o nome de gematria. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Antes de falar sobre isso, eu quero também falar sobre uma temporada de eclipses que a gente está vivendo. Sempre nas festas, a gente tem uma similaridade nas festas bíblicas com tempos de eclipses. Eclipses acontecem todo ano, tá? Então não dá para a gente dizer assim, é um sinal necessário, é um sinal de Deus que vai acontecer isso, aquilo, aquilo outro, porque todo ano existe um ciclo de eclipses. Todo ano. O que muda? Os eixos em que esse eclipse acontece. Agora, isso, de novo, é o segundo céu influenciando a nossa dimensão. Então, necessariamente é Deus atuando? Não, mas tudo está debaixo do governo de Deus, nada está fora do governo dele. Agora, nós temos uma boa notícia nesse sentido, por quê? Porque dentro dessa compreensão dos eclipses, nós estamos encerrando um ciclo de 2 anos. Esses eclipses que estão acontecendo essa semana encerram um ciclo de eclipses que começou há 2 anos atrás. Então, a gente vai ver se encerrando um grande ciclo e começando uma nova história. Tá? E isso está muito relacionado a essa gematria que a gente vai conversar aqui. Com relação a essas questões do segundo céu, né, que são esses trânsitos, esses planetas e tudo mais, nós estamos com um monte de planetas grandes, retrógrados no céu. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos sendo obrigados a rever muitas coisas, lidando com coisas do passado, lidando com coisas em aberto. Exemplo disso, a gente vê muito claro a nossa política, né? A gente está lidando com coisas que são uma cozinhação de assuntos antigos, certo? Estamos lidando com questões em aberto. E assim como é no macro, esses planetas grandes, que são considerados planetas sociais, eles influenciam o grande público, influenciam as questões das nações, influenciam as questões sociais, ambientais, políticas, e não necessariamente as questões individuais. Então, dentro dessa concepção, a gente está vendo, num sentido mais coletivo, esse encerrar de ciclo. E isso se cumpre aqui dentro dessa gematria que a gente vai falar, tá? Então, na leitura simbólica 5, 7, 8, 6, a gente vai ler. O 5 é uma letra hebraica chamada Tav, que quer dizer o quê? Que quer dizer um sinal, que quer dizer... para nós, existe um sinal definitivo. Qual? A cruz. Então, a gente não vai ler aquilo que é milenar, né? O ano 5.000. O que a gente está vivendo nesse ano milenar, porque nós somos pequenos demais para isso. Então, eu vou me ater aqui às 2 últimas letras, que é 86. 80, que é P, que é a boca, que é a palavra, ou seja, nós estamos numa década onde todo o povo de Deus está tendo que aprender a viver a palavra de maneira profética, a entender a responsabilidade naquilo que se declara, a entender a profundidade da palavra que precisa ser fecundada em nós. E quando a gente muda o 6, significa que a gente chegou na metade da década mais 1. Então, a gente começa um ciclo que começa a se encaminhar para definições. Quando a gente pensa numa década, os primeiros 5 anos, a gente está aprendendo a temática daquela década.
os próximos anos, a gente está tendo que começar a caminhar para definições. E o 6, dentro disso, é um tempo muito relacionado ao homem, ao aprendizado humano. Por quê? Porque o homem foi criado no 6º dia e caiu no 6º dia. Então, isso significa que a gente tem um ano desafiador pela frente. Quando a nossa igreja... Meu amor, você pode ligar o negócio para mim ali, ó, o ar? Quando a nossa igreja fez 6 anos, nossa, foi terrível. Foi terrível. Por quê? Porque a gente se deparou com tudo aquilo que era a nossa tentativa de fazer as coisas com a força do nosso braço. Então, a gente vai ver muito isso esse ano, né? Que é um ano que finaliza em 6. E aí, esse número 6, que é o que determina a grande mudança, é a letra Vav, que é muito do que a gente vai conversar hoje aqui. Então, na leitura hebraica das letras, a gente pensa no desenho das letras, porque a gente está falando de uma linguagem primitiva. Então, essas letras, elas eram desenhadas de acordo com aquilo que ela significa mesmo. Então, a letra Vav, ela funciona como um gancho. Então, ela é associada, quando você vê o desenho dela, ela é um gancho, assim. Não consigo imitar, mas ela é um gancho. E ela é associada, então, por exemplo, a uniões, coalizões, tudo aquilo que vai fazer vínculo, principalmente, que esse é o ponto que a gente vai falar aqui, vai fazer o vínculo entre o céu e a terra. É por essa perspectiva que nós vamos olhar aqui. Por quê? Porque, dentro dessa perspectiva de geometria, esse 86, que é esse ano que a gente se encontra, na geometria escreve o nome Elohim. E isso significa o quê? Significa, deixa eu achar aqui bem bonitinho para falar para vocês, onde que eu pus, peraí. Elohim é o nome de Deus que tem o significado de julgamento e separação. Quando a gente soma esses 5, 7, 8, 6, a gente também vai chegar num ano 8. A gente está falando de numerologia? Não, a gente está falando de geometria, é diferente, tá, gente? Porque a gente está falando dessa forma hebraica de que os números são letras e que, através dos números, Deus escreve destinos. Por isso que a gente vai ler esse ano como um ano da manifestação de Elohim, ou seja, o Deus que julga destinos. Destinos de quem? Do homem. Destino do 6. Então, é aqui que a gente vai começar a trazer essa compreensão um pouco mais profética. Deixa eu falar aqui para vocês, onde que eu pus aqui, o que você vai ver aí na internet, tá? Porque se você procurar, você vai ver bastante coisa falando sobre essa leitura que eu estou te trazendo aqui. Opa, peraí, que eu não sei onde eu pus. Bem no comecinho. Não sei, daqui a pouco eu acho, tá, gente? Porque eu separei tanta coisa aqui para falar para vocês. Então, eu separei o que está na internet, mas daqui a pouco vocês vão ver, para entender um pouco a palavra profética que Deus deu explicitamente para nós. Por isso eu pedi que essa reunião fosse para os filhos. Por quê? Porque, na verdade, tem a ver com o destino de quem caminha debaixo de uma unção, não o destino de quem caminha
de acordo com a própria cabeça. Tem um monte de gente que simpatiza com a nossa igreja e gosta da palavra e ouve a nossa palavra, a palavra que Deus dá ali no nosso altar, mas também ouve de vários lugares e faz um bem bolado na própria cabeça e vive o que bem entender. E isso é um risco, inclusive, que vocês, que são membros da igreja, correm. E isso é perigoso. Por quê? Porque quando a gente atua dessa maneira, a gente caminha pela nossa cabeça e não por aquilo, pela palavra que Deus lança sobre nós. Então, você vai lá, ouve um, ouve outro, e aí você, daquilo que você gosta, daquilo que você concorda, daquilo que faz sentido para você, com aquilo que você está vivendo, está pensando, está tendo de insight, você acha que é aquilo que é o caminho. E é muito diferente de Deus lançar uma palavra de destino sobre a sua vida. E é isso que tem a ver com uma palavra paterna, uma palavra de unção, uma palavra de destino que Deus dá para nós como igreja, tá? E é sobre essa palavra que nós vamos conversar aqui, dentro desse contexto que é maior e que é para todo mundo. Por isso que eu estava procurando aqui o que está na internet, mas não consegui achar. Então, vamos falar dessas dimensões simbólicas relacionadas a esse desafio que nós vamos viver neste ano VAV, nesse ano 6. Então, essa ligação, essa letra VAV, que fala dessa ligação entre o céu e a terra, fala desse 6º dia. Por quê? Porque o homem, que na Bíblia é o número 6, ele foi criado com um propósito. Qual foi o propósito para o qual ele foi criado? Exercer governo sobre as coisas criadas. Tá? Para isso que ele foi criado. Vamos ler aqui, primeiro Gênesis 1, 26, que diz, Gênesis 1, 26, 27 diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. O que nós estamos vivendo como humanidade? Uma pressão gigantesca para que a gente, como ser espiritual, aprenda a dominar sobre as coisas criadas. Então, cada vez mais as circunstâncias, sejam elas saúde, seja ela finanças, seja ela contexto econômico, ele gera uma pressão no ser humano para que o ser humano sinta medo. Esse é o sistema mundo, desde sempre, não é agora. Isso é desde sempre. E o desafio é que a gente lembre para o que a gente foi criado, para exercer domínio sobre as circunstâncias. Desafio esse que nós vamos viver esse ano. Tá? Muito bem. Então, dentro dessa perspectiva, o homem que foi criado à imagem e semelhança para governar, ou seja, o homem foi criado no céu, a imagem de Deus, para governar sobre a criação, a terra. Certo? Então, neste lugar, ele é um Vav vivo, mediando o céu e a terra. A gente quer muito viver o reino, a gente canta, venha o teu reino. A gente ora, venha o teu reino. Só que a gente faz isso com uma fantasia de que ele viria sobre nós, viria de fora, viria do alto, viria do externo. Mas a Bíblia, o Senhor Jesus diz, o reino está no meio de vós. Então, Jesus, ele veio trazer o reino aonde? Dentro do nosso espírito. O reino não vem de fora. O reino foi colocado por Jesus no nosso espírito, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador. Ele não vem de fora. Por que é importante que você entenda isso? Senão você fica esperando o que Deus vai fazer fora.
E não vai funcionar assim, senão você fica esperando o Papai Noel. Senão não há diferença alguma da ideia secular de 31 de janeiro, ano tal, vamos usar amarelo, a regência desse ano é tal, não muda nada. Não muda absolutamente nada. Acaba sendo esoterismo, ou seja, coisa fora. E, na verdade, a gente está falando daquilo que Deus faz no nosso espírito. E como nós nos posicionamos diante disso nas circunstâncias. Então, o que eu quero dizer é, existe um relógio de Deus com relação às coisas manifestas. E dentro desse relógio, Deus está escrevendo algo, 5, 7, 8, 6. Tav, Shin, Pe, Vav. Ele está escrevendo algo, está escrevendo palavras. Agora, essas palavras aqui fora, elas vão se manifestar na vida de cada um de nós de acordo com aquilo que ela representa no nosso espírito. De acordo com aquilo que a gente compreende dessas palavras no nosso espírito. Porque o nosso espírito é fecundado pela palavra. Vocês estão me acompanhando? Então, a partir do momento que a palavra foi fecundada no nosso espírito, é que ela vai se manifestar alinhada com aquilo que está acontecendo aqui fora, com aquilo que Deus está trazendo. Então, vamos dizer o seguinte, vamos supor que a gente está falando, olha, é um tempo da manifestação da justiça de Deus. De acordo com o quê? O que vai determinar que uma pessoa viva uma coisa e outra pessoa viva outra? A palavra que está no espírito de cada uma dessas pessoas. E o relacionamento que essas pessoas têm com essa palavra. Eu estou continuando o entendimento que a gente recebeu do Senhor no domingo. Porque o Senhor já está nos preparando para isso. Certo? Então, é um ano onde vai se manifestar um nome de Deus. Qual? Elohim. Porque Deus tem muitos nomes, certo? Então, Deus tem, por exemplo, Jeová Jirê, o Deus da provisão. Então, se os números escrevem Jeová Jirê, a gente espera, meu Deus, nós vamos conhecer a faceta Jirê de Deus, nós vamos conhecer a faceta Rafá de Deus, e agora nós vamos conhecer a faceta Elohim, e é a faceta que julga. Por isso fala-se de colheita, por isso vocês vão ver na internet a fala de que é o tempo de Deus separar o joio do trigo, né? De separar, muitas pessoas vão viver coisas maravilhosas de Deus e muitas pessoas vão viver a colheita do 6 caído. O ser humano caído. Então a pergunta aqui é, e 6 é você? Você é o 6. Você é o homem. Você vive o tempo onde o homem foi criado para governar sobre as coisas caídas, ou você é o homem que escolheu experimentar, conhecer, dar o fruto do bem e do mal. Você decidiu conhecer, experimentar, tornar o seu espírito um com as coisas caídas. Elohim vem trazer um veredito sobre essa realidade, sobre o fruto que está no seu espírito. O seu espírito está um com o quê? Sobre isso, tá? Então, a gente está aqui entendendo esse Vav, entendendo aonde o homem é aquilo que une o céu e a terra. Veja, você vai ouvir aí na internet, por exemplo, esse é um ano de fazer conexões espirituais, porque Vav também significa conexão. Vav também significa aquilo que prendia os panos do tabernáculos no deserto. O gancho que prendia os panos dos tabernáculos no deserto é um Vav.
Então, por exemplo, você vai ver pessoas falando, alarga a tenda, alarga as estacas, alarga os vaves da tua tenda, porque você será expandido. São palavras proféticas associadas a vav. Qual foi a direção que Deus nos deu como igreja? Entender, o vav é você, o vav é o seu espírito, o vav é aquilo que conecta céu e terra. Não é, nós não estamos sendo chamados por Deus para viver o vav que me conecta com outras pessoas. Nós não estamos sendo chamados para viver o vav que sustenta o tabernáculo na terra. Nós estamos sendo chamados para viver o vav que nos coloca como mediador do céu e da terra. Então vamos para Salmo 8, versículo 4 ao 6, que diz: que é o homem, que é o 6, para que dele te lembres. Contudo, pouco menor o fizeste do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Então, aqui o homem aparece como esse mediador coroado, reflexo da glória celestial atuando na terra. Então, é através dessa consciência no meu espírito que céu e terra se tornam um e a justiça que me favorece se manifesta. Agora eu vou falar um pouquinho sobre essa união P-VAV, ou seja, a década que nós estamos vivendo em Deus, o tempo profético da última década, que é a boca aberta de Deus, a palavra, a liberação da palavra profética, o entendimento da palavra. Lembra que eu ensinei sobre isso para vocês na Páscoa, falando sobre Pessah, né? E a palavra sendo liberada como o tempo de libertação, a vontade de Deus sendo lançada sobre a terra. Então, quando a gente une essa década com esse ano que a gente vai viver, a gente vai ter o entendimento de Deuteronômio 30, a partir do versículo 12 até o 14, que diz: não está nos céus. Deixa eu ver como é que está nessa minha versão aqui. Deuteronômio 30, versículo 12. Vou ler até no 11, para você entender a conexão com o que a gente conversou no domingo. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, o Shema, a obediência, né? Nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está próxima de vocês. Está em sua está em sua boca e em seu coração. Por isso você poderá obedecer-lhe. Então, aqui entra exatamente o que eu falei no domingo para vocês, já como uma palavra profética para esse tempo que nós vamos viver. A palavra que foi liberada no seu espírito, a palavra que é liberada pelo Espírito de Deus no seu espírito e que fecunda o seu espírito, é que vai fazer a conexão céu e terra para que haja essa materialização na sua vida. Esse é o tempo que nós estamos sendo convidados a viver. É tanto achar um negócio, onde que eu coloquei? Peraí, gente, que eu vou achar. Não, um negócio que eu mesmo escrevi, não acho. É muito complicado, mas vai dar certo.
Ah, tá. Não era o que eu queria, mas... Bom, eu não sei onde eu pus, gente. Eu acho que eu pus e tirei. Mas vou voltar aqui. Então, o que você vai ver muito falando sobre esse ano, sobre o contexto profético desse ano, é como sendo um ano de julgamento, um ano de colheita e um ano de ativação do remanescente profético. Isso tudo está dentro daquilo que eu estou falando. Porque quem é o remanescente profético? É aquele que tem sido preparado por Deus, que tem sido fecundado por essa palavra. Então, pensa, profeticamente, quando a gente entrou nessa década que nós estamos, é como se Deus abriu a boca e começou a semear palavra no espírito de um determinado povo, que é considerado um remanescente profético. E esse povo está meio silencioso, só que agora virou a metade da década. E Deus vai começar a levantar este povo, porque essas palavras já foram fecundadas. Então, o ano passado, que foi um ano rei é o sopro do Espírito. Então, o ano passado, nós fomos muito fecundados pelo Espírito, pelo sopro de Deus no nosso espírito, para que essas palavras fossem plantadas, para que elas começassem a emergir neste tempo. Tá? Então, o ano passado inteiro, a estação inteira do ano passado, desse sopro do Espírito no seu espírito, dessa fecundação das palavras proféticas no seu espírito, é para que quando chega esse tempo de manifestação de Elohim, esse tempo de julgamento, esse tempo de colheita, esse tempo de manifestação, esse tempo de Deus chamar à existência o homem. Que homem? Esse homem que aí dentro de você. Esse novo homem que a Bíblia diz. Esse homem que tem sido gerado em palavra profética. Então, no tempo 6, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e entregou a ele governo. Então, é esse tempo que está se abrindo para nós, que estamos profundamente grávidos, fecundados de uma palavra, que nos entendemos esse Vav, que conecta o céu e a terra, que manifesta na terra o governo de Deus. Então, esse Vav, gente, ele é este lugar de conexão. O que você precisa ter a coragem de acreditar? Vav, na Bíblia, ele é usado como um E no nosso vocabulário. Então, ele é uma escrita que dá continuidade para as coisas. O que eu quero que você entenda é, Deus está escrevendo. Deus está escrevendo, ele está escrevendo, tem um E em tudo que ele está escrevendo. Aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Então, a gente quando olha para esse Vav, a gente vai entender essa ligação entre o céu e a terra, esse Vav como um eixo apontando para a ideia de que o espiritual e o material não são separados, eles não são separados, só que você vai ter um desafio de parar de olhar para fora e falar, Deus, manifesta fora. Não, Vav é aqui, ó. Eu sou a conexão entre o céu e a terra. E aquilo que é verdade, aquilo que é consistente dentro de mim, aquilo se materializa. Aquilo que sai da minha boca como verdade, fecunda a realidade que eu vivo. O Vav, ele também está ligado ao entender que a humanidade foi criada para ser essa ponte entre Deus e toda a criação. Por isso a Bíblia diz, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, dos criados para governo, do Espírito, que foi formatado segundo o desenho original, que foi restaurado, que vive ressurreição. Outra coisa, no livro de Gênesis, a gente tem
Isso aqui é uma das coisas proféticas que eu mais gosto. A gente tem muitos vavs. Aonde que está esse vav? Toda vez que está escrito e disse Deus, esse e é esse vav. E disse Deus. Então, é o tempo, está acontecendo um monte de coisa. E disse Deus. P-Vav. Elohim, aquele que tem uma palavra sobre essa realidade, aquele que tem um julgamento sobre essa realidade, aquele que manifesta que ele está exercendo o governo. Por quê? Porque é um tempo que antecede o 7, antecede a materialização de todo mundo olha e fala, 7, Deus está no controle real de tudo. Parecia que não. Mas depois do 6 veio o quê? Veio o 7, veio o Shabá. Veio a plenitude, veio o descanso. Então é importante que você se ocupe de viver esse tempo com essa consciência, entendendo aqui esse Vav como uma ideia consecutiva de que Deus está sempre usando o seu poder para dar sequência e sustentar o movimento de criação. Ele não parou de criar, ele não parou de interagir com a criação, ele não parou de manifestar a sua vontade na Terra. Agora, eu preciso entender, que 6 eu sou? Eu sou o 6 que ouve a serpente? Ou eu sou o 6 que conecta céu e terra? É essa escolha que nós vamos fazer esse ano todo. E aí, falei já de Deuteronômio 30 aqui, né? Então, dentro dessa perspectiva, P-Vav, dessa década, dessas palavras todas que têm sido semeadas, de tudo aquilo que na última estação, você percebe o quanto o ano passado, você que já está caminhando há um tempinho mais, né? O quanto ano passado Deus soprou no seu espírito. Soprou palavras no seu espírito. Fecundou o seu espírito. Então, essa palavra é a que conecta, é a que liga, desse texto que fala, ó, você não vai ter que subir no céu para viver isso, você não vai ter que atravessar o mar para viver isso. Por quê? Porque é a própria palavra que foi semeada no seu espírito que conecta céu e terra. Então, por isso, é um ano de colheita, é um ano de manifestação, é um ano de governo espiritual nas coisas da matéria. E aonde que acontece, como é que acontece a conexão? Em que momento céu e terra são um no meu espírito? Aqui entra a palavra bem específica, a direção profética que o Senhor nos entregou. Queria que você pensasse, em que momento céu e terra são um no meu espírito? E a resposta é, no momento da genuína adoração. E a adoração aqui não é quando você está ouvindo louvor, não é quando você está cantando louvor. A adoração não é aquele momentinho que começa o culto antes da palavra. Adoração é quando o seu espírito se expande além da sua alma, além da sua mente, e você está pleno de convicção de que ele reina. E isso é tão poderoso dentro de você que você tem necessidade de levantar as mãos, de agradecer, porque todo o seu ser é gratidão. Porque só existe uma verdade dentro de você. Ele reina. Ele reina. Nesse momento, céu e terra dentro de você são um. Então, a Bíblia diz assim, ó, em João 4, versículo 23 e 24, diz, Jesus conversando com a samaritana, diz, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por que essa palavra é tão importante? Porque ela está perguntando, ela é samaritana, então ela tinha aprendido que tinha que adorar Deus num determinado lugar. E os judeus adoravam Deus num outro lugar. E ela fala, bom, então, como é que vai fazer? E aí Jesus fala, olha, não é sobre lugar, não é sobre lugar, não existe mais. O reino que eu estou trazendo é um reino que se manifesta a partir do Espírito. E isso independe se você está numa igreja online, se você está num templo físico, se você está aqui, se você está lá, aqui entra. Independe se é Rosh Hashanah, se é tabernáculo, se é Páscoa, se é Shabá, porque a gente está falando de uma realidade no Espírito. E aí ele fala, mas a hora vem e agora é. Então veja, no momento em que ele fala isso, não tinha sido rasgado o véu ainda, mas nele aquilo já era uma realidade, como continua sendo o tempo todo, porque ele vem trazer a plenitude dos tempos. Nele só existe o hoje com letra maiúscula. E a hora é agora onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí aqui a Bíblia diz uma coisa importante. Porque o Pai procura a tais que assim adorem. Ou, em outras versões, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aqui é uma coisa para a gente pensar. Em nenhum lugar a Bíblia diz que Deus procura algo. Então, o que a Bíblia está dizendo? Que Deus procura vavs. Deus procura pessoas realmente disponíveis e aptas a conectar céu e terra, para que o seu reino se manifeste através dessas pessoas. Por isso que ele procura, porque não existem muitos. Pode falar. Eu vou lembrar vocês aqui. Queria só lembrar vocês aqui que em Gênesis, no capítulo 2, nós temos o Senhor procurando um vaso. Quando ele desce até o jardim, ele chama pelo nome. Onde você está? É um padrão. E nós somos os 6 que têm a incumbência de conectar céu e terra. O Senhor, quando desce ao jardim, foi procurar essa conexão, esse conector. É importante a gente entender que isso é para aqueles que se dispõem a ser. O padrão do Senhor através da adoração, a gente faz a conexão. Tanto é que quando ele tirou o povo do Egito, levou para colocar no deserto, para ser modelo de conectores entre céu e terra, o povo. Então, assim, eu estou querendo só dizer para vocês que é importante vocês entenderem a responsabilidade de ser um vav. Porque você sendo um vav, o Senhor vai procurar você no jardim, vai procurar o vav e vai chamar você pelo nome. Então, nós teremos todas essas oportunidades, porque no momento em que que o Senhor fala, Adão, onde você está, é logo depois da queda, né? É logo depois deles se tornarem um com o pecado, eles se tornarem um com as coisas caídas. E neste lugar eles se separam de Deus. E aí Deus pergunta, onde você está? E aí ele fala, foi ela. E aí a grande questão é que nós ouviremos essa pergunta nessa estação. Onde você está? Eu estou com esse diagnóstico, eu estou com esse problema, eu estou com essa dificuldade, aí tem essa circunstância, aí tem isso, aí tem aquilo. E a pergunta dele é falar, não foi isso que eu te perguntei. Não quero saber da circunstância, eu não quero saber o que a serpente falou. Eu não quero saber de você transferir a responsabilidade para qualquer outra circunstância. Eu quero saber se você está disposto a devolver o governo para mim, porque eu sigo procurando adoradores que me adorem em espírito e em verdade.
Então, é um ano para o Senhor procurar adoradores em espírito e em verdade, para que a gente seja esse vaso. E aí, Jesus segue falando, no versículo 24, Deus é espírito. E por isso, os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E aqui também tem outra chave muito importante. Ou seja, é na minha alma que eu adoro a Deus? Não, é no meu espírito. Por quê? É só no meu espírito que eu sou imagem e semelhança. Qual porção de mim é imagem e semelhança? Espírito. Porque ele é espírito, ele não é alma. Ele é espírito. Então, é no meu espírito que eu conecto o céu e a terra. E aí, como eu devo adorá-lo? Em espírito e em verdade. E o que quer dizer em espírito e em verdade? Essas são palavras que Jesus escolheu para descrever as palavras dele. Ele diz em João 6,63, o espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Ele, em outro momento, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Do que ele está falando quando fala, olha, que o adorem em espírito e em verdade? Ele está falando que o adorem dentro da palavra. Porque a palavra de Jesus é espírito, é verdade. Então, não é uma adoração de levantar a mão, de música, é uma adoração dentro da palavra que foi fecundada dentro do meu espírito. Quando essa palavra se torna plenamente verdade, se torna plenamente adoração, céu e terra são um, e esta palavra se manifesta. Por isso o Senhor nos deu a palavra no domingo, Shema, para que vocês possam viver isso. Então, o convite de Deus para nós é que a gente tenha esse entendimento de que somente através da adoração adentramos a dimensão do Espírito. Onde eu exerço governo? Na dimensão do Espírito. Então, qual que é a grande questão? Às vezes, você, por exemplo, tá mal, tá abatido, tá com dor de cabeça, e fala, ai, toda dor de cabeça sai em nome de Jesus, não acontece nada. Por quê? Porque da onde eu falei? Da dimensão da alma e não da dimensão do Espírito. Vocês entenderam isso? Então, se eu quero exercer governo sobre as coisas, primeiro eu tenho que falar, para. Primeiro eu tenho que ir para a dimensão do Espírito. Então, como é que eu faço isso? Primeiro eu vou da minha alma, ou da minha mente, para o meu espírito, e do meu espírito eu entro em adoração para adentrar a dimensão do Espírito. E neste lugar, céu e terra são um, neste lugar eu estou em Cristo, eu estou dentro da revelação de que ele levou sobre si, e deste lugar eu libero nessa dimensão física uma palavra, sai em nome de Jesus. E aí as coisas acontecem. E nós estamos sendo convidados nesse tempo, por isso é o levantar do remanescente profético. Um remanescente que tem sido treinado para viver isso. Um remanescente que tem ousadia para viver isso. Um remanescente que estava sendo treinado, escondido, guardado nele, para nessa estação, nesse tempo, ele chamar a existência. E no sexto dia, Deus trouxe à existência o homem. Então, neste tempo profético, ele traz à existência uma nova humanidade que ele tem preparado, que ele tem fecundado.
que ele tem ensinado, que ele tem levantado, que ele tem curado, que ele tem limpado, que ele tem enchido do rei, do espírito dele. Que tempo maravilhoso! Que tempo maravilhoso! Então, somente através da adoração nós adentramos essa dimensão. Por isso que ele diz, meu pai tem procurado adoradores que o adorem nessa dimensão. Por quê? Porque nessa dimensão terrena, nós somos influenciados o tempo todo, para sentir medo. Por quê? Porque quando você sente medo, você está separado de Deus. Por isso a Bíblia diz, o amor, o perfeito amor lança fora todo medo. A revelação do amor de Deus dentro da minha alma lança fora todo o medo. Porque quando eu estou com medo, eu estou aqui e Deus está lá. Eu não sou um vave. E aí eu fico daqui, debaixo do medo, debaixo da camada do medo, pedindo, Deus, faz alguma coisa aqui. Nós estamos separados. Ele está lá em cima, eu estou aqui. E eu estou aqui na angústia, no medo, na alma, falando, Deus, por favor, me socorre, me ajuda. Mas não é esse o desenho. Não é esse o reino que Jesus veio trazer. Porque o reino que ele veio trazer é dentro do seu espírito. E a partir do seu espírito, você manifesta ele. E essa é a proposta dessa estação. É uma estação para que a gente viva isso. Então, quando ele fala, né, para a gente adorá-lo em espírito e em verdade, essas são as únicas condições que ele coloca. Quer dizer o quê? Eu não quero a sua adoração na emoção. Eu não quero a sua adoração na corrupção de receber alguma coisa. Eu quero a sua adoração na palavra. Toda a sua confiança, todo o seu ser, entregando adoração a mim na palavra. Na palavra, em espírito e em verdade. Porque é o que ele usa para definir o verbo vivo que é Jesus em nós. Então, quando eu adoro na palavra, dentro do meu espírito, eu estou na dimensão da ressurreição. Ficou claro isso? Porque ele é a palavra. Jesus é o verbo vivo. E ali eu estou em Cristo. Estou com ele nas regiões celestes. E tenho acesso a tudo que é a minha herança. Então, Deus é espírito e somos um com ele quando estamos no lugar onde somos imagem e semelhança. Então, a adoração é esse campo protetor contra essa arma do inimigo nessa dimensão terrena que é o medo. Então, o seu maior desafio é para de olhar para a circunstância. Para de olhar para a circunstância, seja ela pessoal, seja ela coletiva. Para de olhar para as previsões apocalípticas, porque elas têm uma finalidade, promover medo em você. E se você está sentindo medo, você está separado dele. E aí você está cativo, você está no reino do inimigo, não no reino dele. Então, qual que é o objetivo aqui? Nós aqui vamos fazer nós vamos entrar num tempo profético aqui, para que você experimente. O que eu quero que você compreenda dentro dessa perspectiva VAV? Que isso que Deus está propondo para você viver não é uma ideia, é uma prática no seu espírito. E muitas vezes nós não sabemos viver isso. A gente não entende que a gente precisa parar, a gente precisa separar um tempo para isso, a gente precisa treinar, sair da mente, a gente precisa entender
como é opressivo a alma, como é angustiante a alma. Mesmo que a gente não esteja com muita angústia, a alma, ela é opressiva, ela é limitante. E a gente precisa aprender a sair disso. E a festa das trombetas, na verdade, é o som de Deus para despertar o nosso espírito. E falar para o nosso espírito, levanta. É um som que desperta o espírito para quê? Para as promessas. A festa das trombetas é um anúncio de promessas. E o nosso espírito precisa aprender a acessar isso. E isso, gente, é uma realidade, é uma frequência, é uma vibração, é uma realidade que você percebe no seu corpo. Nós estamos vivendo uma realidade tão triste na igreja em geral, as pessoas têm tão pouco conhecimento disso, que na maior parte das vezes, as frequências das músicas, elas são opressivas. Ainda que as letras sejam letras que falem coisas teoricamente da Bíblia, mas o que elas promovem é jogar as pessoas na alma. E não elevar as pessoas ao espírito. Mas as pessoas não têm entendimento disso. E ficam ali na alma, porque ficam neste lugar do... O que mais que eu tenho que fazer? Eu já estou indo na igreja, eu já estou fazendo as coisas, esperando vir de fora, sem entender toda essa dinâmica que eu expliquei aqui. Por isso, a Bíblia diz... Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, para que ele possa ser Elohim e manifestar a justiça dele, porque a Bíblia diz que o reino dele é primeiro, paz. Ou seja, eu estou no medo? Não, eu estou na paz que transcende todo o entendimento. E depois, justiça. Por quê? Porque quando eu estou nessa paz, quando eu confio, quando eu adoro no governo dele, ele pode fazer justiça na minha vida. Essa é a justiça. Se eu não consigo estar nesse lugar, as coisas ficam retidas. Por quê? Porque eu sou um vaso caído, desligado. Então, como é que vai se manifestar o reino na minha vida? Esse é o ponto. Então, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos entrar nessa dimensão. Então, eu vou pedir, a Aninha vai separar aqui um som, que depois eu vou pedir para eles compartilharem nos grupos, para que vocês aprendam a fazer isso todo dia. Separe no seu tempo de oração, você vai parar um tempo, você vai ler a palavra, vai receber da parte do Senhor uma porção, e aí você vai colocar esse som e vai orar neste som, sentindo no seu espírito. Aí a minha mente fugiu, aí eu volto, e aí eu vou entrando e vou deixando aquele som produzir um efeito energético, vibracional, de frequência no meu espírito, de adoração. E junto com isso, eu vou declarando a palavra que eu recebi, eu vou subindo até sentir que esse mundo aqui não faz mais o menor sentido. Eu estou no espírito, eu estou em Deus. Mas isso é uma prática. Certo? E nós vamos nessa estação viver isso. Você vai ficar com esse tempo e vai treinar, e vai deixar esse Shema, essa palavra que ele colocou no seu espírito, você vai treinar, entrar neste lugar, até falar, eu sei direitinho quando eu estou na alma, quando eu estou no espírito. E no espírito, eu preciso deixar o espírito expandir, até que eu seja um vaso completo, uma conexão céu e terra, completo. Amém? Quer falar alguma coisa antes? Vamos lá, Aninha, querida? A gente... Aumenta um pouquinho aí, por favor. Você vai fechar o seu olho, vai começar a respirar e vai orar. Senhor, me ajuda a sair da mente, do cansaço, da angústia e entrar nesse espírito de adoração. Aumenta um pouquinho mais, né?
nome de Jesus. Senhor, eleva-nos em nome de Jesus, meu Deus. Eleva-nos para onde o Senhor está. Sim, Pai. Eleva-nos, meu Deus, para esse Sobre a igreja, Deus é bom, que neste tempo profético, essa igreja será removida das coisas da alma, será elevada pelo Espírito, elevada pelo Espírito, como o Senhor te entregou de Ezequiel, diante das águas, veio o Espírito do Senhor sobre o corpo da igreja, Deus é bom. Se coloque de pé, se coloque de pé, igreja, Deus é bom. Se coloque de pé, porque o Espírito do Senhor está sobre o remanescente ousado, o remanescente poderoso. Levanta a igreja apostólica de Deus. Levanta a tua jornada para o povo. Em nome de Jesus. Comece a tua jornada para o mais, igreja apostólica de Deus é bom. Porque há um lugar em cima que o Senhor te espera. Há um lugar em cima que o Senhor já preparou. Há um lugar efetivo para você, igreja. Há um lugar de poder. Há um lugar de governo. Há um lugar, meu Deus, de descanso. De alegria. Há um lugar de alegria. De uma visão ampla, de uma palavra poderosa, em nome de Deus chegou a e agora o Senhor vai sobre a terra desses terras e novos povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você vê a glória, as mãos e o reino, vai aparecer, olha ao redor.
igreja, todos se reúnem, venha a você, de longe, venha aos seus filhos, e as suas filhas encarregadas, e ficarás radiante, e o seu coração será forte, e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida, e vocês virão as riquezas das nações. Manadas e camelos cobrirão a sua terra, camelos novos e medianos em Quefá, virão todos os Sabá, cairão no ouro e incenso, e proclamando o louvor do Senhor. Todos os rebanhos de Quedá se reunirão junto a vocês, e os camelos e nabaiotes seguirão vocês, amanhecemos como ofertas de altar, e adornarei o meu glorioso templo. Aleluia! Levanta-te, ó igreja, Deus amor, na tua maturidade. Levanta-te na tua identidade. Levanta-te levanta porque já chegou a sua luz. Levanta nessa nova história, levanta nessa nova jornada, uma nova visão, uma nova palavra, um novo fôlego de vida. Levanta esse recebe a visitação e as águas do céu para seu espírito, inunda o seu ser, inunda a sua casa, a sua história, a sua vida, a sua mente, o seu coração, inunda a sua boca e que transforme você. Rios de água viva, e que a novidade do Senhor possa ser a sua grande marca nesse tempo novo. Em o nome de Jesus, novidade do Senhor, novidade do Senhor, as novidades do Senhor, novidades do Senhor. Eu falei que não haja mais enfermidade da alma, nem enfermidade dos corpos, meu Deus, que haja um tempo de milagres, meu Deus, um tempo de milagres, um novo tempo de curas reais, meu Deus, de dentro para fora, em nome de Jesus. Nós recebemos esse tempo, Senhor. Céu e terra são um em nós. Céu e terra são um em nós. Céu e terra são um em nós. Sobre a igreja, sobre a nação.
É o fogo do som, é o fogo do som, é o fogo do som, é o som da derrubada, é o som da derrubada, vai abrir o céu, e vai destruir céus de bons, e vai rachar céus de bons, é um novo sal. Novos céus, novos sonhos, novos sonhos de possibilidades, novos sonhos de avanço, novos sonhos de prosperidade, novos sonhos de riqueza, novos sonhos de governo, novos sonhos de maturidade, novos sonhos de relacionamento com Deus. Em nome de Jesus. Abaixa, Deus, meu Deus! Óleo de vida! Óleo de vida! O Espírito sopra agora! Um novo fôlego! Um novo vento! Novidade de dentro para fora! Vocês vão começar a expelir o Espírito! Expelir cura! Expelir alegria através da sua boca! Não mais maldição! Não mais murmuração! Mais alegria e adoração! Leva-nos como igreja, Senhor. Leva-nos como igreja para as dimensões do teu Espírito. Leva-nos como igreja. Dimensões do teu Espírito. Oh, declara-nos o Espírito. Expansão do Espírito. Expansão do Espírito. Expansão do Espírito. É de dentro para fora que vem a bênção. É de dentro para fora que vem a paz. É de dentro para fora que vem o poder. É de dentro para fora que vem o bem. É de dentro para fora que vem o governo. E disse Deus! E disse Deus! E disse Deus! O Senhor está ligado. E disse Deus! E disse Deus! E disse Deus! Aleluia! Aleluia! Meu Deus! Aleluia! Santo de Israel! Deixa eu ver vocês de novo aí. Olha para mim. Deixa eu ver aqui. Ó. Vocês subiram? Subiram aí? Sentiram o Espírito expandir?
Sim. Santo, 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 santo. Aleluia. 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 Deus poderoso, maravilhoso. O Senhor me mostrava novos rolos, muitos anjos entregando rolos. E Ele me mostrava, e disse Deus, eu estou liberando liberação de novos capítulos, novas histórias, continuidade. Receba no seu espírito a palavra do Senhor. O Senhor está derramando, declarando, liberando continuidade. O Senhor está liberando novas palavras. A palavra final é sempre do Senhor. E disse Deus, ouça Elohim, Deus grandioso, declarando, a última palavra é a minha, a última palavra é a minha. Aleluia. De bastore, de cantaraia sou, dere bababaia surianderei. Igreja, deixa eu falar para vocês a visão que o Senhor me deu enquanto nós estávamos aqui nesse tempo de subir e de oração. O Senhor me mostrava com muitas pessoas vestidas com um manto, então não tinha mais cor de roupa, não tinha mais essa coisa de calça, camisa diferente. Era um manto branco, era um manto claro, não era exatamente branco, era meio linho, assim, meio, como é que chama? Off-white, né? Para causar meio fora da curva. Enquanto isso, as cabeças de vocês, as cabeças de quem estava de branco, as cabeças de quem estavam orando, as cabeças se transformavam num chofar. Vocês não tinham mais rosto, vocês não tinham mais cabelo, então era um corpo com uma veste branca e a cabeça era um chofar. Ou seja, era um lugar de anunciar. Vocês precisam entender, você que está conectando o céu e a terra, você só foi feito para conectar céu e terra, para anunciar as coisas do céu. Vocês são anunciantes, anunciadores das coisas do céu. Não importa mais as coisas dessa terra, no sentido que você não tem mais que ficar reportando as coisas terrestres. Sabe por quê? Porque essas coisas terrestres, elas estão com tempo de validade. Elas são coisas caídas, são coisas que pertencem à serpente. Mas vocês agora, conectados com o céu, vocês têm a responsabilidade de trazer a novidade do céu para a terra. E quem anuncia a novidade do céu para a terra? Antes de qualquer palavra vem a voz do chofar. Antes de qualquer palavra vem a voz que vai quebrar qualquer paradigma terreno, qualquer tipo de bloqueio humano. O chofar vem e quebra. Porque esse som é o som do chofar que derrubou as muralhas de Jericó, gente. Não, entenda que antes do grito veio o som do chofar. Então, no nome de Jesus, assumam essa posição. Vocês são verdadeiros chofares no nome de Jesus. Vocês estão anunciando Elohim através desse chofar espiritual que você se transforma hoje. Porque você conecta o céu com a terra. Você é responsável por isso. Se responsabilize por essa porção. Se responsabilize por essa posição. Se responsabilize por esse adjetivo. Qual o adjetivo? Eu sou um chofar aqui na terra. Eu sou um chofar que anuncia as belezas, as riquezas, os mistérios e as profundas riquezas do céu aqui nessa terra. No nome de Jesus. Se responsabilizem em serem chofares. Foi isso que o Senhor me mostrou no nome de Jesus. Recebe essa palavra. Aleluia. 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 Recebe essa porção! Recebe essa porção! Deus poderoso, o Senhor Aleluia. Está entregando para nós essa potência da gente entender. Está se abrindo uma janela de novo tempo. E você precisa receber isso inteiro no seu espírito. Peraí. Eu agora, no nome de Jesus, repreendo toda timidez.
Eu repreendo toda a timidez do seu ser agora, em nome de Jesus. Todo o silêncio do medo, todo o silêncio almático. Eu repreendo agora toda a timidez. Recebe agora, em nome de Jesus. Recebe agora um espírito de ousadia. Espera um espírito de ousadia. Porque para o sofá ele tocar, alguém tem que assoprar. Que o espírito comece a soprar atrás de você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe uma porção diferente de ousadia e de coragem. Abra a tua boca que Deus quer te encher. Aleluia! Deus poderoso, 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 poderoso. É um novo tempo. É um novo tempo. Novo tempo. É um novo tempo. Toda cadeia, capatia de morte seja quebrada. É um novo tempo. É um novo tempo. Deus está liberando um novo tempo sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre o seu casamento. Ninguém vai calar esse chofar. Ninguém vai tapar esse chofar. Ninguém mais vai tapar esse chofar. Você é a boca de Deus nessa terra. Abre a boca que o chofar vai cantar. Abre a boca que o chofar vai cantar anunciando a presença de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, Oh, Deus poderoso. Aleluia, povo. É isso, Sobe cada lava sé. aleluia. Aleluia. Sai do seu normal. Sai do seu normal. Não quero mais gente normal aqui. Quem tem cabeça de chofar não é normal. Aleluia, aleluia, aleluia. Igreja, é para um outro lugar, hein? É olhos de fogo, hein? É conexão entre céu e terra. Você é responsável. Aleluia. Aleluia! E não é religiosidade, não. Não é religiosidade, não. É você assumir o seu lugar de conectar o céu e a terra para a igreja começar a exercer poder nessa terra. Exercer poder de transformação. Eu não estou nem aí para governos. Eu estou entendendo a transformação que o Senhor quer fazer através do sofá. Porque quando a gente anuncia a presença de Deus, a glória de Deus enche a terra. Quando a palavra de Deus fala que a glória de Deus enche a terra está cheia da sua glória. Sabe quem é a glória de Deus? Nós somos a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos, um beijo para vocês. Shana Tová! Shana Tová! Aleluia!